Olá, muito boa noite. Boa noite, Isabel, tudo bem? Olá, boa noite. Esperar só mais um bocadinho para ver se entra mais pessoal. E, entretanto, iniciamos. Preparada ou preparados para apanhar uma borracheira? Sim, Isabel. Preparada para apanhar uma borracheira? Ou nem por isso? Sim? Ótimo. Assim é que é. Ok, vamos só esperar mais 2 minutos, está bem? E, entretanto, iniciamos. Alô, Ana, muito boa noite. Alô, alô. Estava a perguntar há bocadinho à Isabel se estavam preparados para apanhar uma borracheira. Também estás preparada para apanhar uma borracheira, Ana? Ou não bebe álcool? Olha o tema. Por isso é que eu estou a falar em borracheira. É? Aliás, Ana, bebe pouco porque fica bêbado. Por isso é que só pode beber pouco, não é? Mas, aliás, fica bêbado porque bebe pouco. Se estivesse habituado a beber mais, não ficava bêbada tão fácil. Isto ainda não começou, portanto posso brincar um bocadinho. Ok, pronto, vamos começando com calma. Obviamente, esta parte inicial, nós vamos fazer uma leve passagem por aquilo que já falámos, que foi quando demos o MCOM 12, que foi a aula dos fatores. Já agora, o álcool é um fator que é interno ou externo? Exatamente, interno, não é? Portanto, quando nós falámos no MCOM 12, que foi a aula dos fatores internos, onde falámos na fadiga, na sonolência, obviamente, perdemos a maior parte dela até a falar no álcool, demos a tabelinha, certo? Que é, obviamente é necessário vocês saberem, mas principalmente, e que é a parte que também vamos reforçar aqui, que é obviamente o álcool e o excesso, ou seja, conduzirmos sobre a influência do álcool, efeito e influência do álcool. Também na altura expliquei a diferença entre o efeito e a influência. Termos a percepção que, obviamente, é muito prejudicial, limita-nos em grande parte em toda a tarefa da condução, desde o nível de atenção, o nível de recolha da informação, o aumento do nosso tempo de reação, a diminuição da nossa capacidade, ou seja, dos nossos reflexos, dos nossos movimentos, etc, etc, etc. Portanto, obviamente, é algo que nos limita em muito, independentemente até da taxa, que é uma das coisas mais importantes, independentemente da taxa, ou seja, de nós termos uma taxa que nos proíba ou não de conduzir, certo? Nós logo que ingerirmos bebidas alcoólicas, ficamos alterados. Ficamos sobre o efeito, logo que a gente ingere bebidas alcoólicas, ok? E depois passa a ser influência a partir do momento que tenhamos uma taxa que não nos é permitido conduzir. Que eles dizem então que aí é uma taxa mesmo, ou seja, é um grau de álcool
noção que afeta-nos mesmo muito e então não devemos mesmo exercer a condução. Ok? Portanto, isto aqui é basicamente uma parte do que já foi falado. O que nós vamos falar hoje é tentar também vocês perceberem as consequências, ou seja, tentar-vos demonstrar através de um vídeo a situação do real, ou seja, normalmente vocês dizem, ok, eu não bebo, nunca me vai acontecer isso. Ok? Podem beber, não devem conduzir, ok? Porque beber também faz parte, certo? E não é só água, correto? Portanto, não vamos agora dizer, ok, bebam água sempre. Não, tenha que ter consciência que a partir do momento que ingerem bebidas alcoólicas, de uma forma que passam a estar sob a influência do álcool, vocês não devem conduzir, não podem conduzir, ok? Pronto, o que é que nós vamos tentar demonstrar aqui? Criar, em termos de um vídeo, criar para vocês ficarem com uma ideia do que nos limita esta situação do álcool. Principalmente, limita-nos em termos de quê? Em termos de quê? O que é que nos limita? Se afeta principalmente, por exemplo, exatamente a recolha de informação, é a visão. Ou seja, qual é a visão que nós falamos que quando ingerimos bebidas alcoólicas? Visão em túnel. Isso é a mesma coisa que dizermos o quê? Perda da visão lateral. Perdemos a visão lateral. Então recriamos qualquer coisa do tipo disto. Ou seja, basicamente vocês não veem para os lados e depois também tem a ver com a acuidade visual, ou seja, com a nitidez com que vocês veem. Ou seja, não tem, como costumas a dizer, ver-se a duplicar, ou a triplicar, ou a quadruplicar. Portanto, não tem uma imagem focada das coisas. Uma das coisas que nós também falamos quando falamos em relação ao álcool, nós falamos sobretudo em quê? Que um obstáculo, não é? Com um obstáculo que a gente aviste, parece-nos quê? Mais perto ou mais longe? Parece-nos sempre mais longe e nós já estamos em cima dele. Exatamente. É uma das coisas que vocês têm que ter esta percepção. Ou seja, do perigo que é vocês conduzirem sob a influência do álcool. Para vocês e para os outros. Certo? Porque existem outros. Para não falar depois em atitudes precipitadas que se têm, porque vocês estão eufóricos, né? Naquele primeiro estado é sempre euforia, eu sou o maior, não me vai acontecer nada, portanto, minimizam o risco de terem acidentes, portanto, eu sou o maior, não vai acontecer nada, eu se calhar se espetasse uma faca nem sentia, porque estou na maior, certo? Portanto, são este tipo de sensações e sensações falsas, falta de responsabilidade, falta de noção da velocidade, ok? Do posicionamento da via, tudo. Portanto, tudo isso é afetado, obviamente, através do álcool. Como vocês já estão a ver aí no vídeo. Deixa-me só pôr um bocadinho de som. Já está a ver aí, que vocês veem que já está aí um bocadinho enublada esta parte lateral, ou seja, já existe aí, tipo, para recriar, não é? Uma menor visibilidade, a tal perda de visão lateral, ou seja, a visão em túnel, portanto, foi criada. É claro que depois vocês, as coisas não se veem com tal nitidez, começam-se a desviar, ok, do caminho, etc, etc. Nós, por acaso, até temos nós uma vez fizemos uma experiência quando festejamos um aniversário e uma das coisas que nós adquirimos foi uns óculos em que simulava que nós estávamos com taxa crime, 1,2. Ou seja, vocês metiam os óculos e simplesmente não conseguiam praticamente conduzir. Ou se conseguissem, era às escuras, basicamente. Não era em termos de ser escuro, mas sim não viam as coisas com nitidez. Ok? Então, eles aqui puseram esta parte mais escura no sentido de tentarmos perceber que existe uma redução do nosso campo visual, certo? Fica afunilado, então existe uma perda da visão lateral. Então, o normal é vocês simplesmente não verem as coisas com nitidez e simplesmente verem as coisas só afuniladas e sem percepção das coisas. Pronto, isto é só para vocês criarem. Vamos já ver o vídeo. Pronto. Lembram-se da primeira vez que falámos nos fatores internos? Lembram-se em que aula?
primeira vez que falamos. E falamos em que tema? Nós falamos, tipo, no álcool mesmo, especificamente no álcool, nós falamos no MCOM12. Mas antes disso, houve numa aula X, e eu perguntei quais é que são as maiores causas de acidente a nível nacional. Lembram-se? Foi logo na primeira aula. MCOM1, logo. Então vocês começaram a dizer. E o álcool estava ou não estava lá? Os fatores internos estavam ou não estavam lá? Numa das maiores consequências dos acidentes a nível nacional. Exatamente. Nós falámos na incorreta avaliação do tráfego, falámos no excesso de velocidade, falámos nas manobras perigosas, nomeadamente a ultrapassagem, e depois falámos na condução com o telemóvel, usar o telemóvel, e falámos nos fatores internos, nomeadamente o álcool. Portanto, é preciso logo começarmos a partir daí, ok? Logo na aula 1, certo? A falarmos neste fator interno. Atenção ao álcool. Está das maiores consequências, ou seja, das maiores falhas humanas e que originam o acidente. Certo? E não se esqueçam, quer seja como condutor, quer seja como peão, certo? Nós temos que ter noção do perigo que é ou conduzirmos embriagados ou circularmos no passeio embriagados. Ok? Portanto, temos que ter todo e qualquer cuidado com esta situação. Se conduzir, não beba álcool. Obviamente. Ok? Têm noção disto? Certo? Não vamos estar aqui a ver taxas agora. Podemos abordar, por exemplo, uma das situações importantes que é, obviamente, há pessoas, é importante nós sabermos o grau da bebida alcoólica, não é? O grau de alcoolemia dessa bebida, ou seja, é diferente de bebermos uma cerveja de bebermos um copo de vodka ou de whisky, certo? Portanto, é diferente. Para depois também percebermos a quantidade, se estamos a beber em jejum ou se comemos, portanto, depende muito também desta situação, portanto, não quer dizer que a gente beba um copo e já não possa conduzir. Agora, temos que ter noção que, a partir do momento que ingerimos uma bebida alcoólica, independentemente se bebemos muito ou não, as nossas capacidades ficam alteradas de forma negativa. Ok? Já agora, deixa-me dar as boas-vindas à Alexandra. Olá, Alexandra, muito boa noite. Estamos a falar do álcool e aquelas duas meninas que já estavam aí já estão bêbadas. Acho que já as embriaguei. Portanto, obviamente é então importante nós termos noção que o álcool é, sem dúvida, ok? O álcool é, sem dúvida, das coisas mais perigosas, ou seja, das consequências dos acidentes. Ok? Portanto, sempre, vocês sabem que quando há, independentemente de ser interveniente ou no acidente, sendo condutor, vocês estão sujeitos à pesquisa de álcool, basta terem uma operação stop. Isto no caso dos condutores. No caso dos peões, só são obrigados a fazer o teste de pesquisa de álcool se intervenientes num acidente. Também foi uma das coisas que falámos. Agora, sempre que existe um acidente, vocês vão ser submetidos a esse teste de pesquisa de álcool. E posso-vos garantir que uma grande percentagem dos acidentes que acontecem por excesso de velocidade, por manobras perigosas, o condutor, em muitos casos, está sob a influência do álcool. Ok, boa noite. Ok? Portanto, em muitos casos de acidente, que podem ser provocados por excesso de velocidade, por manobras perigosas, quando vão fazer o teste de pesquisa de álcool ao condutor, o condutor estava sob a influência do álcool. Okay? E se calhar por isso é que foi inconsciente e não fez a manobra corretamente, se calhar por isso é que circulava com velocidade a mais, etc, etc, etc. Ok? Já agora, e aproveitando que estamos aqui, por isto tudo, que está aqui escrito no vídeo, é
que conduzirmos sob a influência do álcool é negativo. Maior dificuldade na reparação após encandeamento, ou seja, vocês são iluminados por uma luz, demoramos mais tempo a recuperar a visão. Diminuição das qualidades da percepção visual, portanto, não temos a percepção das coisas, não temos noção das distâncias, da velocidade, dos perigos, ok? Estreitamento do campo visual, lá está, perda de visão lateral, ou seja, a visão em túnel. Perturbação na capacidade de avaliação das distâncias, perturbação na audição, ok? Portanto, é afetado todos os nossos sentidos. Diminuição das capacidades físicas, portanto, ficamos com menos locomoção. Comportamentos eufóricos, ou seja, sou o maior, não vai acontecer nada, certo? Sobrevalorização das capacidades, eu sei conduzir, eu até só conduzo com uma mão, etc, não sei o quê. E, obviamente, tudo isto leva ao aumento do risco do acidente. Portanto, isto são as consequências que vocês têm que ter noção que pode acontecer. Portanto, não se querem ingerir bebidas alcoólicas, ok, certo, mas depois recuperem. Aliás, qual é normalmente o número de horas que vocês têm que esperar após terem ingerido bebidas alcoólicas e, por exemplo, se a taxa for, por exemplo, de 0,5? Exatamente. Não devem conduzir nas próximas 12 horas. Não devem conduzir nas 12 horas seguintes. Devem esperar 12 horas para poderem conduzir. Ok? É claro que isto, e houve alguém que falou aí bem, que depende do sexo. Muitas vezes a taxa de álcool no sangue depende do sexo, da habituação à bebida, da quantidade, do grau da bebida alcoólica, ok? Do peso. Okay? Se é tolerante ou não, se tolera ou não a bebida, portanto há pessoas, né? Não é por nada que se pergunta que se duas pessoas ingerindo a mesma quantidade de bebida alcoólica e a mesma bebida alcoólica se podem originar taxas de álcool no sangue diferentes. Claro que pode. Okay? Depois existe sempre esta situação, que também se fala muitas vezes de o álcool misturado com medicamentos, mistura explosiva, ok? Pronto, e agora? Vamos então mostrar só este videozinho, que é então o vídeo que existe no simulador para vos tentar, o mais real possível, demonstrar as consequências então de nós conduzirmos quando ingerimos bebidas alcoólicas. Ok? Portanto, nomeadamente a situação da perda da visão lateral, que é o que vocês estão a ver aí, que é mais ou menos imposta por essa nuvem. Parece que está tudo ennublado, não é? Um bocadinho, assim, mais escuro o ecrã, certo? Que é para vocês perceberem que é difícil realmente. É claro que não experimentem, ou se experimentarem, experimentem numa zona em que não vão perturbar ninguém. Okay? Vocês vão ver que é mesmo, obviamente, incompatível nós exercermos a condução estando sob a influência. Ok? Está entendida a mensagem ou não? Está entendida a mensagem? Ou nem por isso? Ficaram bêbados, já nem respondem. Já agora, primeira palavra-chave. 04. Olá, boa noite, Sónia, certo? Era a menina que me faltava cumprimentar, certo, Sónia? A Sónia não tem desculpa, porque não está bêbada de certeza, só chegou agora. Ou então, chegou mais tarde porque teve a enfrascar. Já bebeu um copinho, Sónia? Vocês agora ainda podem beber. Não é? Exceto... E depois também não podem conduzir quando beberem. Ok? Pronto. Também pode ser cola zero. Relembrem-me, por favor, ou relembrem à Sónia, por favor, o que é que falámos até agora. Ana, estás borrachona, mas não é desculpa para não falar. A marcha.
O álcool é um fator. O álcool é um fator interno que influencia positivo ou negativamente. É interno porque influencia negativamente, ou aliás, é interno porque influencia o condutor de forma negativa, diminuindo a sua capacidade, aumentando o seu tempo de reação, aumentando a sua distância de reação, certo? Diminuindo os seus reflexos. Exatamente, ou seja, há uma perda significativa da visão lateral, chamada visão em túnel, perda da visão lateral, que está recriada aqui no vídeo. Vamos parar no parque. E depois minimizamos o veículo o risco de termos em acidente, segurança. porque somos os maiores, Fim de não vai exercício. acontecer nada. Porreiro, ok? Portanto, obviamente, aumentando o tal risco de termos acidentes. Não vamos conseguir avaliar bem as distâncias em que estão os outros veículos, não vamos conseguir avaliar bem o posicionamento dos outros veículos, a que distância é que estão, a que velocidade é que vêm. Uma coisa importante, exatamente, Ana, a situação de termos noção do que é que o nosso organismo tolera em relação ao álcool, porque vai depender sempre da quantidade da bebida, do grau alcoólico da bebida, de se estamos habituados ou não à ingestão de bebidas alcoólicas, se foi ingerida em jejum ou se comemos, ok? Lá está, o sexo também é importante, o peso também é importante, ok? A idade, nem tanto, ok? Mas o peso, o sexo, sim, é realmente muito mesmo muito importante. Ok? Pronto. Mais situações que ainda não falámos. A situação de termos um acidente, sermos culpados. Está a afastar-se do percurso ideal. Vamos ver aqui, já está a recriar outra coisa, que é o próprio carro foge. Viram ali? O próprio carro começa-vos a fugir, para vocês terem noção que é o que acontece normalmente no nosso tipo de condução. É o carro parece que começa a ir, ou está no meio da estrada, ou está na valeta, vocês, não é? Às vezes vem, depois isto também já está a recriar, ok? A situação de o carro começarmos também a fugir. Já reduziu cada vez mais, ou seja, basicamente houve um aumento da taxa de álcool no sangue e cada vez as consequências, obviamente, no nosso organismo são muito maiores, ok? Portanto, começamos a cada vez mais a perder capacidades. Enquanto o vídeo está a correr, também é importante nós referirmos a situação de termos um acidente, sermos culpados, e se estivermos com influência do álcool, o seguro pode não se responsabilizar pelos danos que vocês causaram, certo? Portanto, costuma-se dizer que o seguro que é? Deita-se de fora, certo? Se, por exemplo, nós somos proprietários do veículo, se emprestarmos o veículo a uma pessoa que se note que esteja embriagada, também somos nós responsáveis pelas infrações que essa pessoa venha a cometer. Portanto, são tudo consequências. Não tão diretas, ok? Exatamente. Não tão diretas, mas que são também importantes. Mas o mais importante é vocês perceberem que realmente, se conduzirem, não bebam, porque vai ser influenciante. Portanto, como vocês estão a ver aí, agora se calhar eu vou pôr um bocadinho mais à frente. O carro vai cada vez... Deixem-me só procurar aqui outro exercício mais à frente. Basicamente a situação é sempre a mesma, ok? Só que cada vez a taxa de álcool é maior, ou seja, cada vez há mais limitações da vossa parte para exercerem, obviamente, a condução. Então, é mesmo sobre estado físico, ou seja, normalmente é a situação do álcool, é o mais falado. Mas drogas, medicamentos, fadiga, stress, de outro tipo de situações, obviamente também influenciam.
Exatamente, 1,2 para cima crime. Isso é a tabela normal, Ana. Depois há a tabela do regime probatório para os condutores profissionais, que começa no 0,2. Ok? Muito bem, isso é relembrar a tabela. Ótimo. Vamos recriar então aqui mais uma situação. Deixem-me ver aqui agora. Cada vez estão a ver cada vez mais afunilado, ou seja, cada vez vocês notam cada vez menos. Portanto, isso tem a ver com a taxa de álcool mesmo. Quanto mais elevada for, mais perda de visão lateral vocês têm, menos nitidez vocês têm nas coisas, na visibilidade das coisas. Não carregou na embreagem. Muito bem, senhor. Não carregou na embreagem. Deixou o motor ir abaixo. Até o carro começa a ir abaixo, que era ótimo, era que fosse abaixo e não pegasse mais. Que era para vocês não saírem dali. E agradeçam amigos que tenham na vossa beira e que não nos deixem conduzir quando estiverem neste tipo de situações. Como vocês estão a ver, cada vez fica, obviamente, mais afunilado a situação da visão lateral. Deixa-me ir aqui procurar outra situação. Acho que nem é neste, só um bocadinho. Também está a carregar, exato. Deixa-me ver qual é o próximo agora. Depois lá, aqui é que não se nota bem, mas depois tem lá a taxa, percebem? Estes separadores que vos aparecem aqui, diz quando temos uma taxa entre os 0,5 e os 0,79. Quando temos uma taxa entre... Percebem? Portanto, que é para vocês terem noção das diferenças que é em termos de taxa. Embora temos aquela percepção que as pessoas reagem de maneira diferente, não é? E depois não se esqueçam da segunda etapa, que a segunda etapa, a primeira é a euforia e a segunda etapa é a ressaca, dá-nos o sono, dá-nos a fadiga, até adormecemos ao volante, blá blá blá, etc. e afins. Deixa-me ver como é que está agora esta situação aqui. Deixa-me ver só o que é isto. Aqui voltamos ao normal. Eu não consigo ver bem o menu, não sei o que é que foi selecionado. Isto é a parte de... Estão a ver? A parte dos olhos fecharem, ou seja, a parte do cansaço, da fadiga. Percebem? Estão a ver como é que é recriado estes exercícios no simulador? Parece pisca-pisca, não é? Mas engana... que é a parte da ressaca. Agora até para um bocadinho, despertamos um bocadinho, abrimos o vidro e tal. Lá vai outra vez. Este condutor que estava a fazer este exercício já está habituado a andar a conduzir bêbado, porque ele desvia-se na mesma das coisas. Se calhar vocês vão andar por cima dos cones. Alguma de vocês já fez? Já chegou a este exercício no simulador? Sim, Isabel. Vamos. Isabel já fez? Foi, Isabel? Safou-se bem? Imobilize o veículo e coloque-o em segurança. Comigo não se safava, que eu dava-lhe mesmo de beber. Trave o travão de mão. Olha, aqui já é substâncias psicotrópicas. Já tem a ver com as drogas. Que tudo em grande parte é parecido com o álcool, porque também a parte da euforia. Só que logo lá está. Tem esta adrenalina toda. Uma mistura de cores. A visão Inicie cromática. a marcha. Já viram o que é vocês conduzirem com esta coisa de... Correu bem, Isabel, este também? É para vocês perceberem tipo, como é que ficamos todos atrofiados. Exato, este já não correu tão bem. Portanto, sempre é melhor o álcool que as drogas. Não é, Isabel? Isto é mesmo para vocês perceberem
não vou voltar a palavra, de consequências é a ingestão de drogas. Ok? Para vocês terem a mesma percepção de que até parece que estávamos na disco night. Lá está, estávamos na disco night, largámos um long, somos muito maiores, etc. Obviamente é mais uma das consequências da... Conseguem-me ouvir na mesma, com a música, certo? E vamos pôr agora um bocadinho de música mais alta. Isto é música tipo aquela panados com pão, conhecem? Panados com pão, panados com pão, panados com pão. Exatamente. Correr até não está mal. Muito bem. Está recriado. Vamos ver outra situação. Não é fácil, diz lá, o exercício demora a fazer. Deixa eu ver se eu consigo perceber qual é esta. Vai acabar agora. Agora só tem música, já acabou a... Vamos explorar muito lá. Deixa eu ver qual é a parte. Eu pedi para repetir alguma coisa. Ok, deixem-me ver. Ok. Deixa eu ver qual é agora a próxima. Condução com atraso no tempo de reação. Vamos ver. Deixa-me ver o que é que eles vão recriar aqui. Está a pensar. Podem dormir um bocadinho agora. Ou podem ir buscar uma garrafa de água. Está a demorar. Vamos lá. Deixa só ver um bocadinho. Deixa ver o que é que eles vão. Deixa eu pôr um bocadinho mais alto. 04. Deixa-me só ver o que é que eles estão aqui a tentar recriar. Viva! Viva! Este vai arrematar com o motor. Ok. Deixa-me tentar ver. Isto é mais o estado normal, digamos. Vou procurar aqui o seguinte. Ok. Só para ver o que é que eles têm aqui. Deve ser a diferença. Só um bocadinho. Engrene as mudanças necessárias. Isto é o próprio veículo. Deixou o motor ir abaixo. Que vos está a fugir, a ver qual é a vossa reação. Se repararem, ele agora até nem sai. Espera aí. Olha. O próprio, ele começa... Silvia, certo? Foi a Silvia que já fez. Silvia, este. Correu bem este? Acho que foi a Silvia ou a Isabel. Foi a Isabel? Ah, Isabel, exato, esquece. Sim, Isabel. E este? Qual era o sentimento que tinha neste? Que é que ele fugia, era o carro e você tinha que corrigir a trajetória? Ah, exatamente. O volante fazia força, não é?
fazia uma força e você tinha que contrariar para não fugir lá do... Nota-se que veio aqui um bocadinho ao Zé. Estão a ver? O próprio volante ganhava vida. Exatamente, fugia também. A Ana também já fez simulador, é isso, Ana? Muito bem. Vamos só aqui ver, acho que era o último até. Acho que não tem mais nenhum exercício. Assim, com álcool, exatamente. Pronto, penso que já ficaram com uma ideia da importância que é perceberem que conduzir, deixem-me pôr isto um bocadinho mais baixo, desculpa, conduzir com efeito ou influência do álcool é negativo, as vossas capacidades ficam diminuídas em vários aspectos, desde a parte motora, a parte psíquica, a parte dos sentidos, certo? E que obviamente não devem ingerir bebidas alcoólicas quando forem conduzir, ok? Há consequências para vocês, há consequências para os outros, que podem ser consequências muito graves, ok? Não é por nada que álcool, fatores internos, é uma das maiores causas de acidentes a nível nacional, e mesmo quando as causas às vezes é o excesso de velocidade ou é as manobras perigosas, como eu disse, vamos fazer o teste de pesquisa de álcool a esses condutores intervenientes nesse mesmo acidente e eles estavam com o álcool, estavam sob a influência do álcool, ok? Portanto, é terem noção desta situação, porque não é um lobby da sociedade, ou seja, não é algo que se diz e não acontece, é real. Muitos incidentes acontecem por esta irresponsabilidade, ou seja, conduzirem sob a influência. E terem noção que mesmo quando bebam em pequenas quantidades, ou seja, apenas estão sobre o efeito, já estão mesmo sobre o efeito, ou seja, altera-vos na mesma a capacidade. É claro que quanto maior for a taxa de álcool no sangue, certo? A quantidade de álcool no sangue, obviamente, mais são as vossas capacidades, os vossos reflexos afetados. Ok? Alguma dúvida? Querem expor alguma situação? Querem beber mais um copo? Ou vão beber cada um em sua casa? Segunda palavra-chave. 5. De minha parte, se não houver nada de dúvidas, está dado e vou beber então o meu copozinho e tomar o meu cafezinho, porque não vou sair e vou já para a caminha daqui a um bocadinho. Ok? Boa noite a todos. Em princípio até sexta-feira ou segunda-feira. Está bem? Eu ainda me dedico um bocadinho às minhas filhotas, porque elas ainda estão de férias. Então, como estão de férias, podem sentar um bocadinho ainda mais tarde. E como eu passo o dia completamente fora, vou ver se me dedico um bocadinho a elas. Está bem? Boa noite. Imobilize o veículo e coloque-o em segurança. Atenção! Você não fez corretamente